amigo, minha amiga, beleza aí? Tudo na paz, tudo tranquilinho? Eu torço, espero que sim. Vídeo novo da nossa série aqui, template para consultoria no Notion. Vale lembrar que você não precisa ter nenhum conhecimento prévio. Tudo que você precisa é ter vontade de aprender tudo que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo do zero, passo a passo. Se você caiu aqui de paraquedas, é o primeiro vídeo que você está vendo da série. Já estou compartilhando aqui a nossa tela. E aqui ó, a gente tem a nossa página inicial do nosso template. Para você chegar aqui nessa parte que a gente tá, você precisa voltar e assistir os 3 ou 4 vídeos que já tem aqui. Se eu não me engano são 4, agora que eu pensei aqui direito. E aí você vai chegar aqui. Mas se você quiser acompanhar a gente, vem aqui ó, na nossa barra lateral. Quando você abrir o seu Notion pela primeira vez, você vai ter essa barra lateral. Você vai vir nesse quadradinho e vai criar aqui ó, equipes. Então a gente vai falar hoje sobre a criação do nosso diretório, ali a nossa estrutura que vai controlar as equipes que fazem parte da nossa consultoria. Eu vou apagar isso daqui, por quê? Porque a gente vai seguir lá do nosso template. Então se você está começando agora, começa assim, mas volta para assistir os outros vídeos. No nosso último vídeo a gente construiu a parte de reuniões e hoje a gente vai construir a parte de equipes. Então vou segurar o Command, se você tiver no Windows seguro Ctrl, vou clicar aqui ó, em diretórios de equipe e já vou mudar o nome dessa página, porque depois eu pensei, falei, cara, não faz sentido ser diretórios de equipe. Então vou colocar aqui ó, só equipes. Fechou? Então altera aqui o nome. Se a sua página não tiver em largura completa, recomendo que você coloque, porque eu tenho tique. Então vem aqui ó, do lado direito nesses 3 pontinhos, clique em largura completa. Sua página já vai ficar expandida assim como a minha. Vou clicar aqui dentro e o que a gente vai criar aqui, né? A ideia aqui desse vídeo é a gente criar uma estrutura para você ter muito mais facilidade de identificar, de olhar as equipes que trabalham junto com você dentro da consultoria e ver quem que está disponível, o que você pode utilizar, quem que responde para quem, precisa se comunicar ali dentro de um projeto. Essa estrutura aqui de equipes vai ajudar muito. Eu vejo que um dos maiores problemas que as empresas têm hoje em dia é a questão da comunicação e muito também a questão de não saber com quem falar, com quem tratar determinado assunto. Então acaba que algumas bolas ficam ali voando, ninguém sabe o que fazer com aquilo, ninguém sabe quem que é o responsável, não tem uma estrutura ali para organizar as pessoas, para organizar quem faz o quê, e acaba que os projetos atrasam, demora mais do que deveria. Inclusive eu já vi acontecer de ter equipes da mesma empresa, 2 equipes diferentes atuando no mesmo projeto, fazendo a mesma coisa, e uma não sabia que a outra estava fazendo o mesmo projeto, desenvolvendo coisas muito parecidas. Então bora parar de papo, tô aqui na nossa tela do Notion. Cliquei aqui dentro da nossa tela e vamos colocar aqui ó, uma barra que é o nosso comando que abre as opções que a gente pode incluir aqui no nosso Notion. E aí a gente vai procurar aqui ó, uma visualização em tabela. Então vamos pesquisar aqui, ó, quando você começar a digitar ele já vai trazer. Eu vou clicar aqui ó, em visualização em tabela e a minha versão do Notion aqui, depois eu vou até dar uma olhada para ver se ela está atualizadinha, porque ele está dando esse erro e eu estou corrigindo sempre que acontece isso, até para te mostrar. Porque quando você inclui uma tabela, ele precisa perguntar para você se é uma tabela nova ou se você quer conectar em alguma coisa do seu Notion. Algo que já existe aí. E aqui ele não perguntou, então eu vou apagar e vou de novo. Vou colocar a nossa barra e aí ó, ele já traz aqui ó, minha última opção. Vou clicar em visualização em tabela e aí ó, percebe como ele já trouxe aqui a nossa pergunta? Era exatamente isso daqui que eu queria te mostrar. Então aqui a gente vai pedir uma nova base de dados, mas você também tem a possibilidade de conectar em alguma coisa que já está aí dentro do seu Notion. Mais para frente a gente vai falar sobre essa opção, mas vem aqui ó, em nova base de dados. E aqui o que a gente vai colocar né, como nome da nossa tabela? Não se preocupa muito com esse nome base de dados, vem junto comigo que você vai entender. Basicamente são funções e aqui é uma função para a gente controlar equipes. Então aqui é o nome da nossa base, da nossa tabela, vai ser equipes consultoria. Então eu vou colocar aqui ó, equipes, consultoria. E aí ó, vamos clicar fora e aqui a gente criou a nossa base. E aqui a gente vai colocar as propriedades que a gente quer controlar aqui dentro dessa nossa função de equipes. Então vem junto comigo, a gente vai construir aqui junto. E aqui a gente tem o nome, né? E aqui ó, é o nome da pessoa que vai trabalhar na nossa consultoria, que vai trabalhar aqui em alguma função. Então vamos adicionar uma outra propriedade aqui do lado do nome. Tem esse maisinho, eu vou clicar aqui ó, nesse mais. E aqui eu vou pôr uma foto, então eu vou procurar aqui ó, imagem. Então ó, arquivo e mídia, ó, tá vendo ó, que ele traz essa opção, arquivo e mídia?
Vou clicar aqui e aqui a ideia é a gente colocar uma imagem da pessoa que está trabalhando com a gente. Então tem uma fotinha ali até para a gente conseguir identificar. Vou colocar uma minha aqui de exemplo, mas eu não vou preencher todas as fotos. Mas essa é a ideia, você vai ver como é que fica bem legal. Então aqui, ó, vou colocar aqui, ó, foto. Então, ó, essa daqui vai ser a nossa propriedade de foto e depois eu vou te mostrar aqui. Vou colocar mais uma propriedade, vou clicar aqui, ó, no maisinho do lado de foto e aqui a gente vai colocar uma propriedade de texto. Então ela apareceu ali como primeira propriedade, não sei se ficou muito rápido, mas eu vou te mostrar ali novamente. Então vou selecionar texto aqui e vou colocar aqui cargo. Então eu quero saber qual que é o cargo de determinada pessoa dentro da consultoria. Vou clicar fora e aí, ó, vou te mostrar como é que eu fiz. Eu cliquei aqui, ó, nesse maisinho e cliquei aqui, ó, em texto. E aí quando eu cliquei em texto, eu troquei o nome da propriedade para cargo. Beleza? Vamos dar sequência aqui, ó, vou vir em cima de cargo, vou clicar aqui, ó, no nosso maisinho e vou procurar aqui, ó, selecionar, é a nossa terceira opção. Então vamos adicionar uma propriedade de selecionar. E aqui, ó, vou trocar o nome dessa propriedade para equipe. Fechou? Então só troca o nome, clica fora e vamos seguir adicionando novas propriedades aqui. E a próxima propriedade que eu vou colocar é uma propriedade de contato, que é a nossa propriedade e-mail, ó. Então quando eu cliquei aqui, ó, vou até voltar para você poder ver. Vim aqui, ó, em cima de equipe, vim aqui, ó, nesse símbolo de mais e aqui, ó, eu procurei aqui, ó, e-mail. Então coloquei e-mail e cliquei fora. Não vou nem mudar nada, não vou nem mudar o nome. Vou vir de novo aqui, ó, do lado de e-mail, no maisinho, vou clicar em telefone e também aqui, ó, eu acho que eu vou até manter telefone mesmo, ou então posso colocar aqui, ó, celular. Então acho que hoje em dia ninguém usa mais telefone fixo, né? Vamos colocar aqui celular. Então, ó, vou manter aqui essas duas propriedades. Dando sequência aqui, vamos continuar adicionando propriedades e a nossa próxima propriedade que a gente vai adicionar é uma propriedade de data. Ó, então eu só cliquei ali, procurei a nossa propriedade de data e adicionei ela. E aqui, ó, eu vou colocar como data de início. Por quê? Porque aqui a gente vai conseguir saber quando que as pessoas começaram a trabalhar aqui no nosso negócio, na nossa consultoria. Então depois você vai entender como é que vai funcionar essa propriedade. Vou adicionar mais algumas propriedades aqui. A próxima propriedade também é uma propriedade de selecionar. Então percebe, toda vez que eu clico aqui, ó, nesse maisinho, eu estou adicionando propriedades. E aqui eu posso ter um monte de propriedades que eu consigo adicionar. E aqui, ó, eu vou procurar a propriedade selecionar, vou clicar nela. E aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, que é localização. Aqui a ideia é que a gente coloque as filiais, os escritórios. Ah, tem filiais em outros estados, então a gente vai poder falar aqui dentro da consultoria como é que são organizadas as equipes. Quem responde para quem que está em qual filial, você vai ver, vai ficar muito legal isso daqui. Então vamos lá, vou colocar aqui localização, vou clicar fora também e vou adicionar mais uma propriedade. Aqui eu vou adicionar uma propriedade, na verdade eu vou adicionar duas propriedades aqui, né? Então vamos lá, ó, vou clicar fora, vou vir aqui, ó, de novo no maisinho e aqui eu vou colocar uma propriedade que chama propriedade de relação. Então percebe, além de você poder escolher ali na lista, você também pode pesquisar aqui, ó, e adicionar aqui a propriedade de relação. Quando eu cliquei ali, ele pergunta para mim, tá bom, é relação com quem? E aqui, ó, ele já dá uma opção que é essa nossa própria tabela aqui, por quê? Porque ela tá na mesma página. E é exatamente ela que a gente vai clicar. Então eu estou conectando essa tabela com ela mesmo. Parece meio doido, mas você vai entender. Então eu vou clicar aqui e aqui, ó, vou colocar o nome disso daqui como gestor de. Então vou pôr aqui, ó, gestor de e aqui eu vou adicionar essa relação, beleza? Então, ó, aqui coloquei essa nossa propriedade, você já vai entender como é que ela vai funcionar. E aqui, ó, vou também adicionar uma outra propriedade do lado do gestor de. Então vou clicar aqui, ó, no maisinho, vou pôr também uma propriedade de relação. Quando eu clicar aqui, ó, vai aparecer de novo aqui, ó, nossa tabela, né, equipes consultoria. Vou clicar na nossa tabela e agora eu vou pôr aqui, ó, a seguinte propriedade: responde para. Que aqui a gente vai conseguir entender como é que funciona a árvore ali do negócio. Então quem que responde para quem que é responsável por qual departamento, isso daqui vai ficar bem legal. Então vou adicionar aqui responde para. Ó, então adicionei duas propriedades de relação aqui, ó, gestor de e responde para. Beleza? Vamos adicionar aqui a nossa última propriedade. Essa propriedade vai ser uma propriedade de fórmula, mas pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Todas as fórmulas eu coloco aqui no comentário fixado. Então vai estar lá só para você copiar, colar, mas eu vou te mostrar aqui como é que você pode criar.
Então vamos clicar aqui, ó, do lado do responde para, vou clicar aqui nesse maisinho e vou procurar aqui, ó, fórmula. Então começo a digitar, ele já traz aqui, ó, adicionei a nossa propriedade de fórmula e aqui o nome dessa propriedade é tempo de casa. Então vou colocar aqui, ó, tempo de casa. Eu cliquei aqui, ó, em editar fórmula e aí eu já deixei copiado aqui, ó. Vou colar aqui a nossa fórmula, ela vai estar aqui no comentário fixado, já falei. E aqui o que a gente precisa fazer, né? Basicamente você vai vir com o seu mouse aqui, ó, vai selecionar essa propriedade aqui, ó. Então data de início, vou pegar ela aqui, ó, vou selecionar ela e aqui, ó, eu vou marcar aqui, ó, embaixo a propriedade. Então vou identificar qual que é a propriedade e aqui, ó, tá pronta a nossa fórmula. Tudo que você precisa fazer é isso, selecionar a data de início e marcar aqui. E aí eu vou salvar aqui e daqui a pouco você vai entender como é que vai funcionar isso daqui. Beleza? Então temos aqui a nossa tabela pronta e aqui, ó, eu deixei pronto uma carga, né? Então criei aqui no ChatGPT uma planilha aqui com preenchimento, como se fosse as pessoas dentro da nossa consultoria, até para a gente não perder um montão de tempo, né? Então eu já deixei aqui meio que no esquema e eu vou colar aqui para a gente poder adiantar e construir as demais visualizações aqui para eu poder te mostrar como é que vai ficar legal. Mas aí também vou te mostrar na prática como é que você vai cadastrar aqui as pessoas. Bora lá, eu vou pegar aqui, vou copiar as informações e vou colar aqui. Vou pedir para a Dani ajudar a gente aqui na edição para não ficar muito chato. Beleza, voltei aqui, então a gente preencheu aqui todas as informações aqui da nossa tabela, né? E aqui, ó, vou trocar o nome aqui, então vamos dar sequência. Vou clicar aqui, ó, em tabela, vou pedir para renomear e aqui eu vou colocar como todos os detalhes. Então vem junto comigo aqui para você não se perder. E aqui, ó, se você fosse cadastrar na mão é bem simples, né? A ideia é que você venha aqui, ó, clique aqui ou nesse botão nova azul. Então aqui, ó, clicando você já vai poder cadastrar aqui a pessoa. Então aqui você colocaria o nome, né, Caio Domingos. Aqui eu colocaria o cargo, vou colocar aqui, ó, analista de TI. Vou colocar aqui, ó, o celular. Então aqui basicamente é um cadastro, né? Então você colocaria aqui as informações, quando que ele começou aqui na nossa consultoria. Ah, começou no ano passado, aqui em 15 de agosto. Aí coloca e-mail, qual que é a equipe? Ah, é da equipe de insight de dados. A gente tem também aqui a opção de colocar uma foto, né? E eu coloquei ali uma foto minha, vou mostrar para você. Aqui a gente tem a localização de qual filial, qual escritório, qual parte aí da consultoria ele faz parte. E aqui, ó, se ele é gestor de alguém, então se ele for gestor de alguém, a gente vai marcar aqui as pessoas que ele é gestor. E se ele responde para alguém, a gente vai marcar aqui, ó, quem que é o gestor dessa pessoa. Então percebe, a gente cria aqui uma organização bem bonitinha. Então vou até colocar aqui, ó, que o Caio ele responde para Bruna Carvalho. E aí ele não é gestor de ninguém. E ele está aqui, ó, há 8 meses aqui na nossa empresa, beleza? Então vou voltar aqui, ó, e aqui eu fiz um cadastro na mão para você poder ver, não coloquei só o e-mail aqui, né? E aqui, ó, eu coloquei uma foto, então percebe, ó, como a gente consegue colocar as fotinhos das pessoas e fica bem legal, aqui a gente vai ter tudo centralizado. Então bora lá, vamos continuar aqui, eu vou colocar aqui, ó, uma ordenação que eu quero por nome e aqui eu vou pedir para pôr crescente, para ficar aqui, ó, bonitinho, ó, em ordem alfabética para pesquisar. E vou adicionar aqui também umas outras visualizações para a gente poder dar sequência. Mas antes disso eu vou esconder aqui algumas propriedades que a gente não precisa deixar visível. Quais propriedades, Caco? Vou esconder aqui, ó, data de início, então vou pedir aqui, ó, cliquei aqui, ó, em cima de data de início, vou pedir para ocultar na visualização. Vou clicar aqui, ó, em gestor de, vou pedir para ocultar na visualização. Vou clicar em localização também, vou pedir para ocultar. Então, ó, tudo que eu estou fazendo é clicar nas colunas que eu não quero que apareça. Então aqui, ó, responde para. E estou pedindo para ocultar. E vou manter aqui só essa parte aqui, ó. Por quê? Porque fica mais enxuto, fica melhor aqui para ver no dia a dia. Vou até diminuir aqui, ó, foto,
para poder ficar melhor. Bom, vou diminuir aqui também ó, o nome, né, para ficar mais bonitinho, e aqui a gente já tem a nossa primeira visualização. Agora que a gente preencheu aqui a nossa tabela, né, e ocultou aqui as partes que a gente não queria visualizar, vamos dar uma olhada aqui na parte de organização ali, né, quem que responde para quem. Então vou aproveitar aqui a Bruna, vou abrir aqui, ó. Então cliquei aqui, ó, do lado da Bruna em abrir, e aqui, ó, percebe que tem aqui a nossa propriedade responde para. E aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, em Caio Domingos, ele não tem aqui, ó, nenhuma propriedade atrelada lá com a Bruna. O que que a gente precisa fazer? Vou voltar aqui, ó, na Bruna, então cliquei aqui, ó, Bruna Carvalho, e aí eu vou clicar aqui, ó, em responde para e vou pedir para editar essa propriedade. E aqui, ó, eu esqueci de marcar a relação bidirecional. Então vou marcar aqui, ó, vou pedir para habilitar, e aqui eu vou colocar, ó, gestor de. Então vou colocar aqui gestor de, e aqui, ó, eu vou clicar fora, e aí, ó, você vai ver o seguinte, ó, ele criou aqui, ó, uma outra propriedade de relação, gestor D1. Por quê? Porque a gente adicionou essa outra propriedade. Então, eu vou clicar nessa gestor e vou excluir essa propriedade. Então, ó, cliquei na que não estava ali com o número 1, que a gente já tinha adicionado, e vou excluir ela. E aqui, ó, eu vou renomear agora, vou pôr só o gestor D. E aí vamos ver se vai funcionar isso daqui, né? Vou tirar o Caio daqui e aí, ó, vou pôr aqui, ó, que a Bruna Carvalho é a gestora do Caio. Então, ó, coloquei aqui que a Bruna Carvalho é a gestora do Caio, e aí eu vou clicar no Caio, e aí, ó, tá aqui, ó, responde para a Bruna Carvalho. Agora tá certinho. Então aqui tudo que eu fiz foi clicar aqui, ó, em responde para, cliquei aqui, ó, em editar propriedade, ativei aqui a relação bidirecional, e aí adicionei uma nova propriedade gestor de, e aí, ó, eu excluí a que estava aqui. Então cliquei aqui, ó, na gestor de, excluí essa propriedade, e aí ficou só a que eu tinha adicionado aqui com responde para. Beleza? Ficar com alguma dúvida, tiver alguma dificuldade, coloca um comentário aqui. Vou fechar aqui o Caio, e aí, ó, vamos aproveitar aqui, ó, vou abrir aqui a Bruna, e vamos colocar aqui mais algumas pessoas que a Bruna gere aqui. Então vamos colocar aqui, ó, que ela gere o Rodrigo, que ela gere aqui a Laura e também o Rafael. Beleza? E aí, ó, a gente pode pegar aqui também mais algumas pessoas para a gente fazer essa conexão. Então, vou pegar aqui, ó, uma outra pessoa que eu não usei, o Thiago, por exemplo, e vou abrir aqui, ó, vou colocar que o Thiago ele é gestor aqui da Amanda, da Vanessa, quem mais? E da Juliana, beleza? E aí, deixa eu ver aqui se a Bruna, se eu não coloquei gente aqui a mais, né? Não, tá certinho. E aí, ó, vou pegar aqui, quem mais que a gente pode usar? Vou pegar aqui, ó, a Camila. E aqui eu vou colocar algumas pessoas aqui, ó, embaixo da Camila. Vou colocar aqui, ó, o Diego. A gente está criando aqui como se fosse uma árvore organizacional, né? Então você já vai entender como é que vai ficar isso daqui. Então coloquei o Diego, vou colocar aqui mais umas pessoas. Vou colocar o Felipe, vou colocar a Mariana. Beleza? Só para poder te mostrar como é que vai ficar na prática. Então aqui a gente tem a nossa primeira visualização e vamos aqui, ó, no maisinho do lado de todos os detalhes, ó, a gente tem aqui todos os detalhes. Eu vou clicar aqui, ó, nesse mais e aqui eu vou adicionar uma visualização em galeria. E aqui, ó, vou fazer o seguinte, vou colocar uma visualização em galeria, vou manter aqui, ó, na verdade vou trocar esse tamanho do cartão para pequeno. E aqui vou colocar também o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, na visualização do cartão, vou colocar a foto. Por quê? Porque aí vai aparecer a imagem da pessoa aqui, ó, então vou poder reposicionar e colocar aqui a imagem. E conforme você for colocando imagens aí, vai aparecer a fotinho da galera aqui, então fica bem legal. E aqui, ó, então vou voltar aqui, ó, nos nossos 3 pontinhos, e aqui eu vou pedir para mostrar algumas propriedades. E aqui em propriedades eu vou pedir para mostrar o quê? Vou pedir para mostrar a equipe e vou pedir para mostrar aqui cargo, ó. Então vou subir o cargo aqui e vou pedir para mostrar qual que é a equipe também que a pessoa faz parte. Vou voltar aqui, ó, na nossa setinha e vou pedir para agrupar aqui por localização. Então vou pedir para agrupar por localização e aqui eu vou ter todas as equipes que atuam em determinadas cidades aí, em determinadas filiais. Então, ó, ele vai mostrar aqui para nós e aqui, ó, vou até marcar aqui, ó, vou clicar aqui, ó, para voltar aqui nessa flechinha e vou clicar fora aqui para você poder ver como é que vai ficar. Então ficaria assim, né? A gente teria as nossas filiais aqui, ó, filial de São Paulo, filial Rio de Janeiro, a filial aqui Belo Horizonte. E aqui a gente poderia facilmente abrir aqui, né, e visualizar aqui quem são as pessoas, já com as fotinhos, né? Vou abrir aqui o São Paulo.
com a minha foto. Então teria a fotinho aqui, qual que é o cargo, só ficou errado, né? Eu coloquei a foto no Rodrigo e na verdade é o Caio Domingos aqui, né? Mas tá tudo certo, só para você poder ver. Então eu queria te mostrar essa possibilidade aqui. A gente tem a possibilidade de organizar por localização, mas também poderia ser aí por filial, poderia ser aí por equipes também. Aí eu pretendo mostrar essas organizações aí no episódio na prática, que a gente vai ter lá no final da série. Mas vou aqui, ó, clicar aqui ó, em galeria e vou pedir para renomear. E aqui eu vou colocar aqui, ó, por localização. Então vou pôr aqui, ó, por localização. Que aí vai ser o nome da nossa visualização, beleza? E aí, ó, vou deixar expandido aqui para a gente poder ver as pessoas aqui dentro da nossa parte aqui de equipes. Vou adicionar uma outra visualização que vai ajudar muito a gente na prática aqui, você vai gostar muito, que vai ser, vou clicar aqui ó, no nosso maisinho, e aqui ó, eu vou pedir para adicionar aqui ó, uma nova tabela. Então vem aqui junto comigo, vamos clicar em tabela. E o nome dessa visualização aqui, ó, vou colocar aqui como árvore. Então para a gente poder ter uma visualização ali de como que funciona as equipes. Então vou pôr aqui ó, até árvore de equipes. Então vou pôr aqui ó, árvore de equipes. E aí eu vou pedir para concluir aqui. E aí você vai entender qual que é a ideia, mas vou vir aqui ó, em propriedades e vou ver se tá certinho aqui ó. Então eu vou esconder foto aqui. Vou colocar aqui para aparecer localização. Vou também aqui ó, marcar a data de início para mostrar. Então vou mostrar todas as propriedades, exceto foto e essa parte aqui, responde para e gestor de. Então fechou, vou clicar aqui ó, na nossa flechinha para voltar. E aqui eu vou vir aqui ó, na nossa ordenação, ó, vou clicar aqui ó, em ordenar e vou pedir para ordenar por nome crescente. E também vou pedir aqui ó, para agrupar. Para isso vou vir aqui ó, nesses 3 pontinhos. Vou clicar aqui e vou vir em agrupar. E aqui ó, em agrupar, vou pedir para agrupar por responde para. E ó, tá vendo? Ó, ele já agrupou aqui pelos líderes, né, de equipe. E aí eu vou desmarcar aqui ó, a galera que não tem nenhum líder. Então, quem não responde para ninguém não vai aparecer aqui. Vou ocultar. E aí ó, percebe como a gente tem aqui ó, uma organização? Que você vai ter aqui ó, quem são os líderes de equipe e você vai ter as equipes aqui dentro. Então você vai poder saber certinho quem responde para quem e com quem que você precisa falar. Vamos só dar uma ajustada aqui nessas propriedades, né, para não ficar uma grande confusão. Então eu traria aqui, ó, primeiro localização, depois do nome, depois eu usaria aqui já a parte de contatos, né, que é o que mais interessa pra gente. Então eu traria aqui e-mail e celular, depois eu traria ali cargo, equipe, tempo de casa e data de início. Acho que é isso mesmo, tá certinho. Agora, vamos ver aqui ó, por localização. Por localização a gente tem essa visualização aqui que a gente não precisa ajustar nada. E aqui ó, em todos os detalhes também a nossa visualização já está certinho. Então vou subir aqui na nossa página e aí ó, vou esconder aqui o título da nossa base. Então ó, tá vendo que tem aqui ó, equipes consultoria aparecendo? Vou clicar aqui ó, nos 3 pontinhos que tem do lado, vou pedir para ocultar. Vou vir aqui ó, vou fazer isso para todas as visualizações. Então vim aqui ó, em por localização, vou clicar aqui ó, nesses 3 pontinhos, vou pedir para ocultar e vou vir aqui ó, em árvores de equipe, árvore de equipes e também vou pedir aqui ó, para ocultar. Então ó, aqui a gente tem a nossa visualização, né? Então vou ajustar aqui ó, vou colocar aqui ó, por localização, árvore de equipes e todos os detalhes. E aqui a gente vai ter a possibilidade de visualizar aí todas as pessoas aqui por localização, então todas as filiais, todos os escritórios, todas as funções que tem dentro da nossa consultoria. A gente vai ter aqui a possibilidade de visualizar por árvore de equipe, quais são as equipes, quem que faz o que, quem responde para quê. Aqui a gente até pode colocar aqui ó, nos 3 pontinhos, pedir para mostrar algumas outras propriedades, mas aqui se a gente expandir fica já aparecendo. Então a gente vai saber aqui quem que faz o que, com quem que a gente tem que falar. E aqui a gente tem também a visualização de todos os detalhes, onde a gente tem todos os recursos, todas as pessoas, de uma maneira centralizada, aqui com a fotinho, com o e-mail, com o tempo de casa, para você poder ter muita proximidade, facilidade de comunicação e fazer realmente os projetos fluírem, fazerem as coisas andarem dentro do dia a dia da consultoria. Vou voltar aqui na página inicial e aí ficou faltando o que aqui? Ficou faltando o nosso ícone, né? Vou voltar aqui ó, na página equipes. Mas se você fechou que nem eu fechei, dá para vir aqui, ó, clicar aqui ó, nessa folhinha e aí ele vai pedir para você alterar. E aí eu vou usar o mesmo padrão de ícones que a gente está usando aqui, né? Que é esse ícone. E aqui eu vou procurar o quê? Vou procurar team. Então vou ver se acho aqui alguma coisa de equipe, ó.
Então eu vou conseguir colocar essa figurinha e aí ó, fica bonitinho aqui o nosso menu. Então tava faltando só isso. No nosso próximo vídeo a gente vai construir aqui o nosso calendário de redes sociais. Hoje em dia praticamente todo mundo tem que se comunicar, tem que criar conteúdo, mesmo que seja pouco, mesmo que seja simples. Então vamos trazer essa função aqui para facilitar a gestão do dia a dia da consultoria e também para ajudar nessa função de divulgação, captação de novos clientes, expansão de mercado. Eu espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo realmente te ajude na prática. Se ficou com alguma dúvida, tem alguma dificuldade, coloca aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de te ajudar, de te apoiar, de tentar ajudar a resolver. E se esse vídeo te ajudou na prática, te ajudou a evoluir aqui dentro do Notion, não esquece de deixar o seu curtir, um comentário, dar um alô. Ah, Caco, tô por aqui, tô acompanhando, tô curtindo. É muito importante, a gente não tem nenhum patrocínio aqui no nosso canal. É só eu e a Dani editando, roteirizando, postando tudo, respondendo, fazendo tudo. Então é muito importante saber que tem valor para você e que tá te ajudando na prática. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, ainda não me conhecia, não conhecia o canal Sou Estrategista, aproveita agora, para tudo, se inscreve, ativa o sininho. Toda semana tem 5 vídeos aqui falando sobre gestão, organização, estratégia, planejamento, como é que você organiza a sua vida, como é que você coloca métodos para rodar, para você estudar melhor, para você trabalhar melhor, para você poder curtir o que você quer e também muito conteúdo sobre Notion na prática, para você construir estruturas que vão facilitar a sua vida, que vão tornar a bagunça muito mais fácil de você lidar, você vai tornar a organização mais fácil que a bagunça. Então não perde tempo, não deixa para depois, já se inscreve, porque eu vou ter o maior prazer de receber você, trocar, aprender e também compartilhar aquilo que eu sei. Eu sou o Caco, admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução, agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Eu te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo. Tamo junto, valeu!